Nesse vídeo eu quero falar com você sobre pessoas e processos. O quanto é importante, ou melhor, como é importante você, como CEO, dono da empresa, entender que essas duas coisas, né? Ou melhor, esses dois fatores são fundamentais para o progresso da sua empresa ou para a desordem total da sua empresa. Porque aqui você sabe que esse conteúdo, né, eu trago para você um conteúdo para tirar a sua empresa da desordem e tornar o quê? Para que você tenha um time independente, porque aí com um time independente você pode tirar suas férias, você pode talvez na sexta-feira, depois do almoço, por que não? Falar, gente, eu não venho porque tá tudo funcionando, meu time tá independente, entendeu? Eu consigo, eu sou responsável, mas vocês conseguem resolver aí. E para isso, você precisa conhecer as pessoas e você precisa conhecer os processos da sua empresa. Sabe o que eu vejo hoje, né? Ao longo aí, eu já trabalho com vendas e trabalho com um time de vendas, né? Mínimo 6 anos. E o que eu vejo que é um erro assim crucial dos donos da empresa, CEOs da empresa, é que eles não se disponibilizam a conhecer de fato quem são as pessoas que eles contratam. Então a minha primeira dica para você é: Mari, como assim? O que você está querendo dizer? Eu acho importante você ter sim uma pessoa de RH na sua empresa, ou até mesmo, né, ter uma empresa de fora que faça esse processo seletivo para você. O problema não está aí. Para mim, a maior questão é que você, como dono, você, como CEO, tem que se envolver nesse processo. Você tem que, pelo menos, fazer uma fala com esse funcionário. Você tem que, pelo menos, falar para ele do que você precisa, né? Do que você quer, com clareza, que aquela pessoa ela faça na sua empresa. Qual é a sua expectativa como dono? Qual a sua expectativa como CEO da empresa? Que você deixe isso claro, por quê? Mas os donos da empresa e os CEOs não fazem isso, sabe por quê? Porque infelizmente na maioria, né, existe muita diferença em delegar, né, e delargar, né? A gente ouve muito esse termo e é verdade. Às vezes por você, dono da empresa, CEO da empresa, não conhecer sobre os processos, você naturalmente não vai se envolver também em conhecer as pessoas que entrarão para fazer os processos. Então a minha dica para você é: agora, nesse exato momento, e aí você já tem ouvido aqui nos meus vídeos, coloca aí, compra um caderno e deixa com o meu nome, né? Mentoria Óptimo, Mariana Lima. Aqui é conteúdo que eu estou dando para você tirar a sua empresa da desordem e tornar o seu time um time independente. Então vai anotando as minhas dicas. E a primeira dica desse vídeo de hoje, eu quero te perguntar: você de fato conhece os processos que a sua empresa faz? Eu quero te contar uma história. Você sabe que eu dou mentoria, né, nas empresas também, faço presencial. E eu já cheguei em empresas, por exemplo, que quando chega nessa parte que eu pergunto sobre os processos, o dono me falou uma coisa que não, a gente faz assim, não, assado. E aí o funcionário, que era mais novo, que tinha tipo recém chegou na empresa, falou: não, a gente não faz mais assim. Gente, como assim? Olha olha a desconexão, olha só a ruptura, o dono achando que o processo que ele tinha implementado ainda era feito daquele jeito, ou seja, em Nárnia. E aí um funcionário que chegou há 2 anos na empresa vira para esse dono, vira para esse CEO e fala: não, cidadão, não é mais assim que é feito. O que me mostra aqui? Isso me mostra um alerta vermelho de que, primeiro de tudo, esse dono ele tá tendo gasto. Porque se naturalmente ele não sabe quais são os processos que são implementados e quais são os processos que são retirados, quem tá dando ordem nessa empresa? Os funcionários. Quem que tá aí que eu digo que aí o próprio dono, ele vira refém dentro da sua empresa. Por quê? Porque aí ele quer delegar, né? Mas aí é o delargar. E aí tem esse outro exemplo, que é o dono que não fica na empresa, né? Não está lá quando necessário. A gente tem 2 tipos de dono, né? Que é os mais assim prováveis. O dono que faz tudo, que se precisar limpa o chão, faz o cafezinho, ele acha que isso é ser gestor. E tá tudo bem, gente, fazer o cafezinho, não é sobre isso, tá? Deixa eu terminar aqui minha frase.
E o dono que ele não conhece das pessoas, não conhece dos processos, mas ele delarga para as pessoas fazerem e ele terceiriza a responsabilidade que era dele. Porque na verdade, você pode até delegar para as pessoas, mas delegar sem fazer, delegar sem entender os processos, delegar sem entender e conhecer quem são as pessoas, isso é irresponsabilidade. Eu vou te dar um exemplo básico agora que eu lembrei que a minha mãe falava sempre pra mim quando eu era pequena, porque a gente, quando é pequeno, a gente cria um mundo de possibilidades na nossa imaginação. Que pena, né? Que quando a gente vira adulto, a gente tira um pouco dessas possibilidades. Mas eu lembro que um dia eu tava conversando com a minha mãe e eu vou confessar, eu não gostava muito de ajudar em casa não, confesso, quando eu era pequena. E a minha mãe um dia falou assim: filha, vem me ajudar a fazer tal coisa pra você aprender tal. Porque no dia que você tiver a sua casa, eu virei pra ela, eu lembro certinho da cena, eu falei: não, mãe, eu não preciso aprender, porque eu vou ter dinheiro, eu vou contratar pessoas pra fazer, né? E aí a minha mãe virou, minha sábia mãe, ela virou, ela falou assim: e como que você vai dar ordens, né, ou dar a condução para a pessoa fazer aquilo na sua casa se você não souber? Ou você vai, aí a minha mãe falou, ou a pessoa vai usar produto demais, ou a pessoa vai usar produto de menos, ou a pessoa vai falar para você que fez e não fez, mas por você não ter, né, por você não querer aprender a fazer isso na sua casa, então naturalmente a pessoa vai fazer do jeito dela. Nossa, Mari, é um exemplo tão bobo, mas é um exemplo simples para você aprender mesmo. Se você não conhecer os processos de fato da sua empresa, como que você quer delegar corretamente para as pessoas que trabalham com você? E aí sabe o que acontece na maioria das vezes? Você não sabe dos processos, você não se envolveu na contratação das pessoas e aí no final, quando der errado e não bater a meta, é culpa das pessoas e dos processos, não é culpa sua. Não é culpa da sua irresponsabilidade que terceirizou, né, para as pessoas que você contratou a responsabilidade que era sua. Então a minha dica nesse vídeo é você colocar no papel quais são os processos da sua empresa hoje, de todos os setores. Ai, Mari, vai dar trabalho. Sim, você abriu uma empresa, você, né? Poderia ser a Disney, talvez, poderia, né? Que a gente vive no mundo de sonhos, mas aqui a gente tá falando com o gestor e a gente tá falando com gente grande. E sim, dá trabalho ter empresa, sim, as pessoas elas dão trabalho. Aqui é empreendedorismo de verdade, você sabe que eu não te engano. Por quê? Porque é empreendedorismo com transparência. E você vai ter que olhar sim para os processos da sua empresa. Você vai ter que sentar com a gestora de RH e vai ter que ver o que acontece no dia a dia. Aquela semana, você tem que identificar, poxa, será que ela tem tempo ocioso? Será que ela poderia me auxiliar com mais isso daqui ou não? Agora, se você não conhece os processos, como que você vai delegar? Se você não conhece os processos, como que você vai demitir? Aí tem que sentar com a equipe de venda. Mari, mas eu não sei vender. Eu não tô falando que você tem que saber vender, mas o beabá dos processos, como começa, se a sua empresa, né, se o atendimento para o seu público o seu funcionário de vendas, ele liga, ele tem uma listagem de captação, ele faz quantas ligações no dia, quantas visitas o seu funcionário consegue fazer, você sabe ou você está sendo roubado? Talvez lá o teu funcionário tá te enganando falando que ele consegue fazer 2 visitas no dia e você está sendo enganado porque você nunca se deu conta que você precisa entender dos processos. Será que um dia você não pode ir no carro do seu funcionário e falar, não, hoje eu vou passar o dia contigo? Não avisa, faz, entendeu? Oi, vou ir com você. Aí você vai ver se realmente é só 2 visitas. Aí você vai ver se ele tá alucinando ou não, ou se de repente naquele dia ele conseguiria fazer 4 visitas. Mas se você não entender dos processos, eu quero te dizer, sabe o quê? Você é refém na sua própria empresa. Todo dia você está sendo roubado um pouquinho e aí você não pode falar. Por quê? Porque você não quer, né? Você não quer ser responsável. Porque ser responsável dá trabalho. Então, a minha dica é, você vai ver todos os setores da sua empresa e você vai anotar cada processo de cada setor. Mari, isso vai levar tempo? Vai, mas você vai conseguir. Você não precisa, o bom é você olhar para isso e começar a tratar. Agora, se você já está desorganizado há anos,
É claro, não vamos ter a utopia que em 30 dias você vai estruturar tudo, vai estar... Não, a gente está falando de reforma e às vezes reformas elas demoram. Tirar uma empresa da desordem não é do dia para a noite, mas começar isso para que ele seja um progresso, você pode começar amanhã. Então, a minha dica é: você vai em todos os setores se envolver e você vai identificar, anote aí, quais são os processos que você tem que manter na sua empresa, quais são os processos que não faz mais parte da sua empresa. Mari, eu não sei se esse processo tem que fazer parte ou não. Ok, você, né, deixou aí o barco à deriva, mas agora é hora de pegar, né, de novo o controle desse barco e você vai sentar com as pessoas que você sabe que naquele setor são as pessoas que podem te dar as respostas que você precisa. A minha dica para você é: se você está tão perdido assim dentro da sua própria empresa, se permita ter 30 dias olhando para esse cenário, se permita nesses 30 dias realmente entender de fato os processos, fazer as perguntas certas, ouvir as respostas e refletir. E do outro lado, né, dessa moeda, eu quero até te encorajar a você, dentro desses 30 dias, a você, de alguma maneira, ir até o seu cliente e perguntar para ele. Porque talvez você, né, a sua empresa, ela tá fazendo um processo que não tem mais sentido. Às vezes é uma empresa, né, eu ouço às vezes isso muito de empresas, né, que trabalham com muito papel, tá? É muita burocracia. Será que talvez você conversando com o seu cliente final, ele não vai te dar até um insight? Porque ele já compra com você há anos e de repente ouvindo o seu cliente você vai falar: putz, é verdade, esse processo não faz mais sentido. Então é olhar isso e, é claro, entender que talvez existem processos que vão ter que sair imediatamente, talvez existam processos que você vai ter que colocar imediatamente, ou talvez você vai falar: não, todos esses processos eles podem ficar, mas eu vou ter que ajustar aqui, dar uma adequadinha aqui. A questão é: faça e comece agora. Não se descabele. Meu Deus, Mari, eu fiz agora, essa análise técnica nesses 30 dias e eu vi que tá tudo virado de perna pro ar. Que bom que você viu. Que bom que você olhou para isso agora e agora é o momento de você fazer isso. E a segunda parte, que é fundamental também, são as pessoas. Será que de fato você conhece os seus funcionários? Ai, Maria, é muito funcionário. Ok, talvez você é um CEO, um dono de uma empresa maior e que bom que você é, parabéns que você chegou até aí. Mas será que não tem uma maneira de você fazer mais relacionamento com o seu colaborador? Porque lembra, e você sempre vai ouvir isso aqui, pessoas se conectam com pessoas. Será que não existe uma forma, de repente um café por mês com você, não sei, para abrir mesmo o microfone, para você ouvir as pessoas que trabalham com você, para você ouvir as dores dela, não as outras pessoas trazerem, né? Porque às vezes numa empresa grande, você vai ter os responsáveis que trazem, mas eles trazem aquilo que eles ouviram, né, dos seus funcionários. Mas será que é aquilo de fato que o seu funcionário falou? Será que não tem uma maneira de você, como CEO da empresa, diminuir, essa lacuna com o seu funcionário? Aquele funcionário que fica lá, talvez no chão de fábrica, aquele funcionário que tem ali, que trabalha a mão de obra, aquela mão de obra pesada, ele também quer ser ouvido. Ele também faz parte da sua empresa. E, sobretudo, a minha dica para você como gestor é: se envolva nos processos seletivos da sua empresa de alguma maneira. Que de repente, não sei, Mari, eu viajo muito, que de repente, no dia que aquele funcionário for contratado, que tenha um vídeo seu falando o nome dele, né? Oi, Mariana, bem-vinda, né? Bem-vinda ao grupo aí, né? E fala das suas expectativas, fala um pouquinho, fala uma breve palavra daquele processo que ele vai estar fazendo, daquele cargo que ele vai estar ocupando. É tão importante isso, você pode ter certeza que ele nunca vai esquecer disso, porque as pessoas são importantes. Se você tem os processos que você tem, se você tem a empresa que você tem hoje, não importa se foi com erros ou acertos,
mas eu digo que sobretudo, né, principalmente depois desses últimos anos do mundo, né, dessas transformações, uma pessoa que tem uma empresa aberta, e vamos falar bem a real, uma pessoa que tem empresa aberta no Brasil já é vencedor, já é conquistador, já é realizador. Só que existe uma forma de você fazer isso melhor, tirando a sua empresa da desordem, aí você não vai ficar cansado o tempo todo, e tirando a sua empresa da desordem e tornando o seu time o quê? Um time independente. Então, eu quero te encorajar a você olhar de fato quem são as pessoas que trabalham com você. E outra coisa, talvez você tenha pessoas que a gente às vezes tem esse apego emocional, né? Não, a pessoa tá aqui há tanto tempo. Esses dias eu ouvi de um mentorado meu, né? Que viu a realidade da empresa, identificou ali e ela identificou que o quê? Uma pessoa que trabalhava há anos com ela. Não era mais a pessoa para esse momento da empresa, consegue entender? Até aqui ela foi boa para a empresa, mas agora para esse novo momento, para esses novos processos da empresa, aquela pessoa não é mais tão produtiva para aquilo. E isso também é maturidade, da gente identificar que talvez aquela pessoa que começou aquele, né, aquela empresa com você, talvez ela não vai estar até o final, mas ela contribuiu em algum processo, ela contribuiu para o crescimento da sua empresa. Então, que você tenha essa clareza. Por quê? Talvez após esses 30 dias, você vai ver que ao eliminar processos, você também consiga talvez reduzir a folha, o quadro dos seus funcionários. Ao eliminar processos e conviver no dia a dia das pessoas desses 30 dias, você vai identificar que um funcionário pode fazer a função de 2, ou você vai identificar talvez que tem aquele funcionário que sempre grita, né? Tô sobrecarregado, e talvez você indo ali e estar do lado dele, você vai falar, é verdade. A Maria tá sobrecarregada. Eu preciso colocar uma pessoa para apoiar ela aqui. Eu preciso colocar uma pessoa meio período. Eu preciso colocar uma assistente. Então, a pior coisa é a gente ter uma empresa e alucinar que as coisas estão bem e que as coisas não estão bem. Eu falo para vocês que ao longo desses 6 anos, né, lidando com pessoas, gerindo pessoas, as pessoas são mais e até importantes do que os processos. Sabe por quê? Porque se as pessoas, elas empacam, elas vão empacar o processo. Se as pessoas, elas não estão focadas, se as pessoas, elas não estão se sentindo motivadas na sua empresa, elas vão empacar o seu processo. E o seu processo pode ser um processo de vendas. E que aquele processo de vendas, dependendo do seu produto final, a gente está falando que é um produto que você deixa de vender no mês que é pagar a sua folha dos funcionários. Porque, né, tem empresas que um produto é 100 mil, vamos lá, tem empresas, né, varia, tem empresas que é 10 mil, 30 mil, mas enfim, talvez aquele funcionário que você não identificou que ele está no lugar errado, tem isso também, pessoas erradas, nos lugares errados, os processos saíram errados. Os processos podem até ser certo, ter uma cartilha lá, olha, primeiro você faz isso, depois... Mas se a pessoa está insatisfeita, se você contratou, se você alucinou errado e contratou uma pessoa achando que ela ia ser ideal para aquele cargo e não está dando retorno, você pode ter certeza, a minha famosa frase aqui, você está sendo roubado na sua própria empresa, porque no final do mês, se você tiver vendido aquele produto ou não, no final do mês você vai ter o quê? O salário dos seus funcionários para pagar. No final do mês você vai ter, né? Se você tem um galpão, você vai ter o aluguel do galpão. No final do mês você vai ter conta de energia. No final do mês as contas fixas da sua empresa vêm. Então, mesmo se os processos e as pessoas forem errados, ou se os processos e as pessoas forem certos, no final do mês as suas contas serão as mesmas. O que pode acontecer é piorar. Se você tiver processos errados e pessoas erradas, porque aí tudo que é lento, né, e você sabe disso, a gente está vivendo num mundo que cada vez mais, né, eu digo que hoje, na real, hoje a gente não precisa de um dia inteiro
para se atualizar das informações do mundo, e você sabe do que eu tô falando, a gente tem tudo aqui, né? Na palma da nossa mão. Hoje, a cada 12 horas mínimo, a gente muda toda a informação do nosso cérebro. Então, olha a importância de você conversar com seus funcionários toda semana. Ah, Mari, não consigo conversar todo dia. Ok, mas se você conseguir ouvir eles toda semana, Mari, minha empresa tá fazendo home office ainda. Tem empresa, eu tenho um mentorado meu, uma empresa mentorada minha, que eles estão fazendo home office. Como que eu faço isso então, Mari, de identificar processo e pessoas? Faz uma videochamada, né? Faz uma videochamada, faz uma vídeo com todo mundo. Gente, aí como que vocês estão? Né? Agora é começo de mês. Gente, terminamos o mês e sempre às claras. Não tenha medo de falar a verdade e ser transparente. A gente tem que trazer para as nossas conexões, principalmente para as empresas, verdade e transparência. É falar a real. Pega aí, né, um vídeo ou faz, né, chamada ao vivo, ou se vocês já estão se encontrando na empresa, fala como foi o mês passado. Fala a realidade, né? Traz o senso de responsabilidade para essas pessoas. Traga o senso de responsabilidade para as pessoas que você contratou. Olha, se tem um funcionário que já tá lá há 2 meses, puxa, ele era sensacional, ele batia meta, ele fazia tudo, e hoje ele não faz mais, você tem que chamar aquela pessoa. Olha, Mariana, eu te contratei, você lembra por que eu te contratei? Devolve a bola para ela. Por que eu te contratei, Mariana? Qual que era mesmo, né, o cargo? Quais eram os processos? Deixa ela falar para você ouvir se tá de acordo ou se tá tendo ruído na sua comunicação com o seu liderado também. Ela vai falar e você vai falar: isso, Mariana, e por que isso não está sendo feito? Eu posso te auxiliar? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ou você vai ouvir tudo errado? Não, Mariana, então vem cá, vamos falar de novo, vamos ter essa conversa, né? Conversa de valor. Olha, Mariana, você foi contratado para o cargo tal. Esse cargo tal são esses os processos que nós implementamos como empresa. Você lembra que quando você entrou aqui, você estava de acordo com esses processos? Então, Mariana, aí tem esse terceiro processo aqui que eu identifiquei nesses dias de pesquisa que ele não está sendo feito. Por que ele não está sendo feito? Ouve a outra pessoa, mas é identificar com clareza, é identificar com responsabilidade, porque a sua empresa ela está aberta, vamos falar a real, a sua empresa ela está aberta para te dar lucro. Né? Ninguém abre uma empresa, vou abrir, não. Você um dia, por mais que tenha sido um sonho, é um propósito, né? Pode ser um propósito de contribuir com o mundo, de ajudar pessoas, mais no fundo, no final do mês, né? Você tem que gerar lucro, porque uma empresa sem lucro, ela não é uma ONG, né? Você não abriu uma ONG, não é uma associação, você abriu uma empresa, mesmo que seja um propósito estabelecido, forte, no final ela tem que dar lucro. Então olhar para esses 2 P's, pessoas e processos, é fundamental para você ter lucro. E mais até do que lucro, que a gente vai falar em um próximo vídeo aqui, né, que é o lucro e a liberdade, quando você tem as pessoas certas fazendo os processos certos, você pode ter certeza do que eu tô te falando. Você vai poder sair para fazer uma operação de repente, estourou um apêndice hoje. Aí você é o, né? Você é o cara que tá só apagando incêndio na empresa. Aí vai com a apêndice estourado, o médico falando: eu tenho que... Não, eu não posso, porque a minha empresa vai explodir se eu não... E aí? Gente, imprevistos acontecem. Aí você tá aí, né, a esposa pedindo: meu Deus, vamos sair... Não, não posso. Meu Deus, produção tá bombando, meu Deus, agora, meta. E aí você esquece a família. Por quê? Porque você não tem a clareza de quais são os processos e você não tem a clareza de quais são as pessoas. E quando a gente não tem clareza, a clareza, sabe o que ela não gera em nós? Ou melhor, a falta de clareza, sabe o que ela gera em todos nós seres humanos? Ela gera o quê? Insegurança. Falta de clareza gera insegurança. Aí por que você fica de segunda a domingo na empresa? Porque você não tem clareza. Você não tem clareza do que está sendo feito, você não tem clareza do que está sendo feito, porque você nem conhece as pessoas. Sabe aquele dono? Gente, eu já vi isso, tá? Eu já vi. Sabe aquele dono? Gente, quem que é essa pessoa que eu tô vendo aqui 30 dias? Nem parou para conversar com o cara. Ô fulano, quem é você? João, te contratei. Você faz o que aqui, João?
É olhar, é se importar. Aí não sabe de processos, não sabe quem são as pessoas, não tem clareza, clareza gera insegurança, você fica na empresa porque você fala assim, ai não, tem que ficar aqui, que eu tenho que controlar. E não tá controlando porcaria nenhuma, me desculpa a expressão, não tá controlando nada. Acha que tem o controle, mas não tem o controle porque aí todo mundo sabe do que tá acontecendo e você ali, né? Mas não, aqui na minha sala, diretor, CEO da empresa. Gente, uma placa é só uma placa. Se você não tem clareza, escute isso que eu tô falando. Se você não tem clareza dos processos e das pessoas, as pessoas sabem que você tá confuso. As pessoas, elas só não vão te falar, tá? Mas elas têm a clareza. Você sabia que um funcionário na empresa, ela tem a clareza de quem manda e quem não manda na empresa? Você sabia que um funcionário na empresa, ela sabe certinho quem é a pessoa que soluciona e quem não soluciona? E às vezes, quem soluciona não é o CEO da empresa. Às vezes, quem soluciona é um coordenador, é um gestor, que o CEO terceirizou as responsabilidades dele e aquela pessoa faz as responsabilidades que era sua, que você foi responsável e delegou, né? Ou melhor, delargou para outra pessoa fazer e agora você não conhece nada da sua empresa. Então, a minha dica nesse vídeo é dever de casa, só para quem quer continuar aqui no método óptimo, só para quem realmente quer tirar a empresa da desordem e tornar um time, o seu time, um time independente, você vai fazer esse dever de casa. Você vai pegar um papel e você vai colocar o nome dos seus funcionários. É muito grande, tá bom, meu filho? Pede pro teu RH porque ele tem. Pelo amor de Deus, seu RH tem que ter uma lista com o nome dos seus funcionários, o que eles fazem. Entendeu? Você vai pedir lá, ô Maria do RH, me passa, eu quero nome e o que a pessoa faz, quanto tempo ela trabalha aqui, quais são os procedimentos, né, que essa pessoa faz. Aí você vai ter isso com clareza. E aí, nesses 30 dias, você vai dar uma andada na sua empresa, até porque a empresa é sua, né? Deveria, né? Infelizmente, a gente tem vivido e cada vez mais, né, pesquisando sobre isso. Às vezes nem sempre ter, né, a empresa significa que você é o líder. Então talvez até nesses 30 dias você vai identificar que nem os seus liderados, que nem as pessoas que trabalham com você te veem como líder. E isso dói. Mas olhar para isso e trazer essa clareza, essa consciência também é importante, por mais que doa. Por quê? Porque quando a gente para de alucinar, a gente cresce. Aí nesses 30 dias você vai identificar, ok, meu Deus, eu tô 10 anos com esse cara aqui, ele demora 1 hora para cortar um papel. Tô dando um exemplo, tá, gente? 1 hora para cortar esse papel. Já pensou quantas horas do mês você tá sendo roubado? Porque cortar um papel o cara podia cortar, sei lá, 10 minutos, consegue entender? É um exemplo bobo, mas só para você parar de alucinar. Talvez nesses 30 dias você vai ver, essa pessoa, eu achava que essa pessoa, ela era muito boa no que ela fazia. E você vai parar de alucinar e falar, gente, essa pessoa só faz isso. Eu achava que ela era muito boa. Eu vou ter que demitir ela e contratar de fato uma pessoa boa. E talvez nesses 30 dias, você vai ver que a pessoa que mais vai ter que melhorar os processos é você. Sendo mais responsável, estando mais na empresa, não sendo ausente, não terceirizando a sua responsabilidade de quando acontecer uma situação que você sabe que é você que tem que resolver e que não é o coleguinha do lado, porque o coleguinha do lado não abriu a empresa, quem abriu a empresa foi você, entendeu? Então talvez esses 30 dias vão trazer a clareza para você de tipo, eu tenho que estar mais próximo dos meus gestores. Ah, Mari, não consigo estar com a empresa toda, ok. Mas será que você não consegue ter um encontro uma vez na semana, que seja 30 minutos no máximo, com os seus gestores, com os seus coordenadores? É possível, porque tudo aquilo que é importante para nós, a gente consegue agenda. Tudo aquilo que a gente prioriza, a gente se esforça. E a empresa é sua. A empresa é o seu patrimônio, só que o seu patrimônio hoje, dependendo do tamanho, ele expandiu ao ponto que não depende mais só de você. E aí o seu patrimônio precisa de pessoas e processos.
Agora, se você não conhecer o seu patrimônio, se você não conhecer quais são os processos, se você não conhecer e identificar quais são as pessoas, isso não vai crescer. E aí, sabe o que acontece? Você começa a alucinar. Porque aí você tem uma empresa que só paga a conta. Gente, tá assim no Brasil, tá? Assim, ó, a rodo de empresas que só pagam as contas, não tem lucro, mas não consegue nem fechar a empresa. Por quê? Porque é tanto funcionário, é uma folha de pagamento tão inchada que ele não dá conta nem de pagar os funcionários para fechar a empresa. E aí eu te pergunto, cadê a liberdade? E aí eu te pergunto, cadê a alegria? Aí eu te pergunto, cadê a leveza? Então, eu espero que tenha feito sentido esse conteúdo para você. Aproveita agora, me coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para pelo menos um empreendedor e uma empreendedora que você sabe que está na desordem. Porque você sabe que esse meu conteúdo Mariana Lima, Método Óptimo, é para tirar a sua empresa da desordem e tornar o seu time um time independente.